Olá, doutor, olá, doutora, futuros médicos legistas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Medicina Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês imensamente, de coração, por terem participado da nossa pesquisa, tá? E essa aula é uma retribuição, uma cortesia, em razão de você ter dedicado seus preciosos minutos nas respostas às questões da nossa pesquisa, que vão contribuir de sobremaneira para a gente poder ajudar você na sua jornada até a aprovação em um concurso de perito médico legista, tá? Aquele questionário foi construído com o intuito de colaborar com vocês na sua preparação, saber as necessidades e os desejos de vocês. E, em retribuição, a gente vai oferecer de cortesia essa aula para você. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Laércio Carneiro, eu sou perito criminal da Polícia Científica de Goiás desde 2010. Trabalho com exames periciais de locais de morte violenta e de cadáveres já há mais de uma década. Ministro as disciplinas de Medicina Legal, Criminalística e Criminologia para concursos já há mais de uma década também, tendo milhares de alunos aprovados em todo o Brasil. Trabalho em cursos de pós-graduação, coordeno cursos de pós-graduação na área de perícia, tá? E é com muita satisfação que eu estou aqui para contribuir com a sua aprovação. E sem mais delongas, a gente vai resolver uma sequência de questões aqui e estudar um pouco de teoria de medicina legal, já para você tomar gosto pelo conteúdo. Vamos lá, cortando para o nosso material aí. Tá aí as nossas redes sociais para você acompanhar, tá? As nossas notícias relacionadas a concursos, dicas e materiais gratuitos de qualidade, além das nossas agendas de aulas, tá? E eventos que a gente realiza. Vamos para a nossa primeira questão aí. É uma questão de tanatologia forense, tá? É uma questão de tanatologia forense. É da banca VUNESP do concurso de médico legista de Rondônia de 2022. Assinale a opção que apresenta os fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. Pessoal, primeiramente eu vou explicar para você, né, que a tanatologia forense é uma das grandes áreas da medicina legal. A medicina legal é o uso de conhecimentos médicos no esclarecimento de dúvidas do direito, seja na elaboração da lei, seja na aplicação da lei, ou seja na interpretação da lei. Eu imagino que muitos de vocês não estudaram medicina legal ainda e essa introdução é importante. A medicina legal ela atua não apenas no direito penal e no direito processual penal, mas ela atua também no direito administrativo, no direito trabalhista, no direito previdenciário e em outros ramos do direito, direito civil e processual civil, toda vez que ela servir de ferramenta para auxiliar os operadores do direito. A medicina legal é dividida em grandes áreas. Nós temos a medicina legal geral, que é a parte que estuda a deontologia e a disseologia médica. Essa parte estuda o direito médico, os direitos e os deveres e os honorários, a ética e a moral por parte dos profissionais da medicina. Então essa é a medicina legal especial, que estuda a disseologia e a deontologia médica. Disseologia, direitos do profissional de medicina, deontologia, os deveres do profissional de medicina, além da parte de ética médica, tá? E nós temos a medicina legal especial. A medicina legal especial é dividida em grandes áreas: traumatologia forense, que estuda os instrumentos e as lesões; tanatologia forense, que estuda o conceito de morte, o diagnóstico da morte, os fenômenos cadavéricos, a estimativa do tempo de morte com base nos fenômenos cadavéricos e outros assuntos que nós vamos ver detalhadamente mais adiante, tá? Nós temos também a sexologia forense, que estuda o comportamento sexual alterado toda vez que ele tiver a possibilidade de incidir na prática de crimes.
Nós temos também a antropologia forense e a identificação humana, que estuda a identificação de pessoas vivas e mortas, tá? Nós temos também a toxicologia forense, a psiquiatria forense e outras, tá? Então essas são as áreas importantes da medicina legal especial. E essa questão é de tanatologia forense e ela vai abordar fenômenos cadavéricos. Assinale a opção que apresenta fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. Gente, os fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos, como o próprio nome diz, são aqueles que decompõem o cadáver. Logo após a cessação da vida, nós temos um fenômeno importante, que é a autólise. A autólise é um fenômeno que não depende da atuação de micro-organismos. Com a cessação da vida, o aparato bioquímico para de funcionar e as células se rompem. As organelas do citoplasma se rompem, liberando enzimas. A exemplo dos lisossomos. Os lisossomos se rompem e liberam enzimas que vão degradar as células e os tecidos do cadáver. Esse é um fenômeno importante, a autólise, que independe de atuação de micro-organismos. Nós temos também as fases da decomposição, da putrefação. A primeira fase importante, que ocorre por volta de 24 horas, é a fase cromática ou fase de coloração ou fase da mancha verde abdominal. Vou mostrar aqui para você. Recebe esse nome porque é indicada, essa é a primeira fase da decomposição, tá? É a fase cromática ou fase da mancha verde abdominal, tá? Ou fase de coloração. Com a atuação de micro-organismos, principalmente os micro-organismos do intestino concentrados nessa região aí, da fossa ilíaca direita, na região do seco, ocorrem transformações bioquímicas que ocasionam essa mudança de coloração, tá? Então, isso ocorre por volta de 24 horas, certo? Ali por volta de 36, 48, 70 horas, nós temos a segunda fase da decomposição, que é essa fase em que o cadáver adota um aspecto agigantado, volumoso, em razão do acúmulo de gases da decomposição no interior do corpo. Essa fase é chamada de fase gasosa ou efizematosa, tá bom? Isso daí é o aumento de volume do corpo em razão do aumento do volume de gases no interior do cadáver, gases esses produzidos pelos micro-organismos da decomposição. Com o avançar dos dias, nós temos a terceira fase da decomposição, que é a fase colicoativa, marcada pela acentuada presença da fauna cadavérica, a entomofauna, representada por moscas, larvas, besouros e pupas, tá? Chama-se colicoativa porque é a fase em que os tecidos estão se liquefazendo, certo? E a quarta fase da decomposição é a fase de esqueletização. Isso pode levar semanas, meses ou anos a depender das condições ambientais, tá? Todos esses fenômenos, a variação de tempo que demora para eles surgirem depende da causa da morte, das condições ambientais, o ambiente, as condições em que o cadáver está vestido, agasalhado, tudo isso é muito variável. Essas são as 4 fases da decomposição. Esse assunto foi, por exemplo, cobrado na prova discursiva de perito técnico do Departamento de Polícia Técnica da Bahia recentemente, tá? Então é um assunto importante. E além dos fenômenos transformativos destrutivos, nós temos os fenômenos conservativos. São fenômenos que transformam, mas conservam o cadáver. Exemplo, a mumificação. O cadáver adota um aspecto, tá aqui mais adiante, na aula mais adiante tem uma ilustração. Essa é a mumificação. O cadáver adota um aspecto
de esqueleto vestido com pele desidratada. Por quê? Ele permaneceu em um ambiente ventilado, quente e seco por um período considerável. Então, o ambiente ventilado, quente e seco proporciona a mumificação, que é um fenômeno conservativo, tá? Nós temos outro fenômeno conservativo, que é a corificação, quando o cadáver é inumado ou sepultado em urna metálica. Essa urna metálica, ela tem íons na composição da chapa, tem zinco, por exemplo, que é um metal tóxico para micro-organismos. E a composição dessa chapa inibe a atuação de micro-organismos. O ambiente é hermeticamente fechado ali na ausência de oxigênio, porque o oxigênio com o tempo vai ser consumido pelos micro-organismos que estão ali, né? Os micro-organismos aeróbios, e ali vai gerar um ambiente anaeróbio. Esse cadáver também não se decompõe, ele adota um aspecto de esqueleto vestido com pele seca, desidratada. É semelhante à mumificação, mas como é em um ambiente fechado, é chamado de corificação, tá? E nós temos outros fenômenos conservativos, a exemplo da saponificação, que é quando o corpo é sepultado em solo argiloso de pH alcalino, tá? Ele, em vez de decompor, ele saponifica. Forma-se a saponificação ou adipoceira. O corpo adquire um aspecto de boneco de cera, com a pele de coloração branco, amarelada, quebradiça, friável, esfarelenta, tá? E ele tem um odor de ranço também. Eu vou explicar melhor mais adiante. Tá, vamos lá resolver a questão agora, depois de vista a teoria. Assinale a opção que apresenta fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. A autólise, ok, é destrutivo, a putrefação é destrutivo, mas a mumificação é conservativo. A autólise, ok, a putrefação, ok, a corificação, não. A autólise, ok, a putrefação, ok, a maceração é destrutivo. Professor, e o que vem a ser a maceração? A maceração é o destacamento de segmentos de pele, de epiderme, quando o cadáver fica por um longo período em meio líquido. Pode ser o corpo de um afogado, pode ser o corpo de uma pessoa que foi assassinada e foi jogada na água, ou pode ser o corpo de um bebê que permaneceu no útero da mãe depois de morto por alguns dias, tá? Então, essa permanência no ambiente líquido proporciona a degradação da pele, com destacamento de segmentos de epiderme. Isso é chamado de maceração, que é um fenômeno destrutivo ocasionado pela permanência em meio líquido, certo? Então, tá aí. Resolvemos a nossa primeira questão, tá? Vamos para a próxima questão. Médico legista de Rondônia, Banca VUNESP 2022. Em relação às modalidades de aborto, marque a opção correta. Senhoras e senhores, é importante você entender que aborto e infanticídio estão dentro da parte de sexologia forense. Professor, e tem uma interface muito forte com o direito penal. A medicina legal não é o esclarecimento de dúvidas do direito, nesse caso do direito penal? Sim. Para elaborar o Código Penal, o legislador contou com a ajuda de consultores em medicina legal, de especialistas, de peritos, possivelmente de médicos legistas. Lá no artigo 123 do Código Penal, na parte de crimes contra a pessoa, nós temos o crime de infanticídio, que é quando a mãe mata a criança durante ou logo após o parto sob influência do estado puerperal. A criança nasce viva e a mãe, sob influência do estado puerperal, que é um estado de perturbação mental e psicológico decorrente do sofrimento e da dor relacionada à gestação e ao parto, ela acaba por matar a criança. Mas no artigo 124 nós temos a figura do aborto ou do abortamento, tá? É importante você ter em mente que o abortamento ou aborto espontâneo tem repercussão
jurídica totalmente diferente do abortamento provocado, tá? O aborto espontâneo, o aborto natural, ele não tem relevância penal, jurídico-penal, certo? Porque por alguma razão o organismo da mulher expeliu o bebê, é um fato natural, tá? Agora, quando o aborto é provocado, via de regra ele é crime. Via de regra ele recebe uma punição no Brasil, salvo 3 hipóteses. 2 delas estão previstas na lei, no Código Penal, e outra está prevista na jurisprudência do STF, e eu vou explicar agora para você. A primeira hipótese de aborto permitido pelo nosso Código Penal é o aborto terapêutico ou aborto necessário, que é o aborto procedido por vocês, médicos, quando dá necessidade de salvar a vida da gestante. A gestação ocasiona naquela situação grave risco de morte. Nesse caso, o médico pode proceder ao aborto mesmo sem autorização da gestante, porque ela inclusive pode estar desacordada. Exemplo, uma mãe que dá entrada em uma emergência, em um pronto-socorro, com fortes dores abdominais e forte sangramento, em que se detecta gestação ectópica, gestação evoluída nas trompas. Isso é uma questão do concurso de médico legista de São Paulo de 2018, tá? Então, é uma situação que, se não for sanada, a mãe vai morrer de hemorragia, de choque hipovolêmico, certo? E ela pode estar desacordada, pode não ter ninguém para autorizar aquele procedimento. Então, você, médico, para salvar a vida da gestante, vai proceder esse aborto terapêutico ou aborto necessário, tá? A segunda hipótese de aborto permitido é o aborto sentimental ou moral ou piedoso, que é para cessar a gestação decorrente de estupro. A mulher sofre violência sexual e isso ocasiona uma gestação. O médico pode interromper essa gestação a pedido da gestante, com a autorização dela ou do representante legal. Esse é o aborto piedoso, moral ou sentimental, beleza? E existe uma terceira hipótese de aborto permitida pela jurisprudência. Não está no Código Penal, mas as decisões do STF, a ADPF de número 54, a arguição de preceito fundamental de número 54 do STF, é uma decisão de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, autoriza a interrupção terapêutica antecipada do parto, no caso de anencefalia, quando a criança tem grave deformidade encefálica que torna inviável a vida. Essa criança pode até nascer viva, mas ela vai morrer com poucas horas, poucos dias ou poucas semanas, proporcionando sofrimento à família e à criança. Nesse caso, a jurisprudência do STF autoriza o abortamento. As outras hipóteses todas são proibidas, certo? E é disso que nós vamos tratar nessa questão. Vamos aqui? Em relação às modalidades de aborto, assinale a opção correta. O aborto moral ou piedoso ou sentimental é aquele realizado pelo médico para salvar a vida da gestante? Não. Esse é para salvar a vida da gestante, é o aborto terapêutico ou necessário, tá bom? Então essa está falsa. O aborto piedoso é aquele realizado por motivos econômicos ou sociais? Não. O aborto por motivo econômico é o aborto social, quando a mãe não tem condições de criar a criança e alega isso para proceder um aborto, certo? Também é proibido, tá? O aborto eugênico é aquele que visa a interrupção da gravidez em casos de fetos defeituosos ou com possibilidade de o serem. É isso mesmo. O aborto eugênico é aquele que visa a interrupção da gravidez em casos de fetos defeituosos.
Só que a eugenia é proibida no Brasil, é crime abortar uma criança simplesmente porque ela tem uma deficiência. Calma, é totalmente diferente da anencefalia, tá? Que é uma deformidade encefálica grave. Nesse caso, a lei permite, tá bom? Vamos lá, letra D. O aborto social é aquele indicado nos casos de estupro? Não, a gente viu que esse é o aborto piedoso. O aborto moral é aquele realizado em caso de anencéfalo? Não. O aborto moral é aquele em caso de estupro, que tem como sinônimo piedoso ou sentimental. Então, resolvemos mais uma questão. Vamos para frente agora. Médico legista 2022, Polícia Civil de Roraima, VUNESP. Tá? Um método de identificação para ser confiável precisa ter algumas características. Pessoal, essa questão é da parte de antropologia forense e identificação humana, que é a parte da medicina legal que identifica pessoas vivas ou mortas e inclusive esqueletizadas e inclusive fragmentos humanos. E ela trabalha com os métodos de identificação. Um método de identificação para ser confiável, ele tende a atender a alguns fundamentos, requisitos, princípios ou postulados. Esses termos são sinônimos e pode aparecer qualquer um deles na sua prova. Fundamentos, requisitos, postulados ou princípios dos métodos de identificação. E eu vou usar um mnemônico, tá? Tá aqui, ó. Fundamento, postulado, requisito ou princípio dos métodos de identificação. E eu vou dar um bizu para você aqui, ó. O primeiro começa com P. O segundo começa com I, tá? O terceiro começa com U, o quarto começa com P e o quinto começa com C. Isso forma um mnemônico, um acrônimo PIU-PC, que são as iniciais dos nomes dos fundamentos, requisitos ou princípios. O primeiro P é de perenidade. O I é de imutabilidade. O U é de unicidade. O P é de praticabilidade. O C é de classificabilidade. Tá? E agora eu vou explicar para você o que significa cada um deles. Perenidade significa que o método de identificação trabalha com a característica perene, que existe ao longo de toda a vida do indivíduo. Exemplo, as nossas impressões papilares, impressões digitais, elas se formam nas primeiras semanas de gestação no útero da nossa mãe. Elas existem nas nossas mãos ao longo de toda a vida e elas ainda resistem vários dias após a morte até serem decompostas. Então é um sinal perene que serve para ser usado como método de como sinal de identificação. Porque esses sinais são únicos em cada um de nós, tá bom? Os desenhos das nossas papilas dérmicas, das nossas impressões papilares. Professor, como que enxerga isso? Nós, peritos criminais, usamos uma lupa para isso, né? Para enxergar as minúcias, os pequenos sinais que diferenciam um indivíduo do outro, tá bom? Vamos aqui agora para o segundo requisito, fundamento, postulado ou princípio. Imutabilidade significa que o método de identificação trabalha com uma característica que não muda ao longo de todo o período de existência do indivíduo. Se ele não muda, ele é confiável para ser usado como parâmetro. Mais uma vez, as impressões papilares atendem a esse princípio, tá bom? Outro fundamento, requisito ou princípio importante, o princípio da unicidade, significa que esse método de identificação
trabalha com sinais únicos ou muito variáveis em uma população, a ponto de permitir diferenciar um indivíduo do outro, certo? Então, nossas impressões papilares são únicas. Cada um de nós temos impressões papilares ou impressões digitais diferentes, tá bom? Outro requisito importante é a praticabilidade. Significa que o método de identificação é prático, é viável, é factível, é execuível de forma rápida no dia a dia. Você quer ver um exemplo? As impressões digitais são usadas para identificar pessoas vivas e mortas. Lá no IML onde eu trabalho, eu acompanho as necrópsias, né, das perícias que eu faço, dos exames de local de morte violenta que eu faço. A gente faz o exame perinecroscópico do cadáver no local do crime, o exame do local, o exame dos vestígios, o cadáver é removido para o IML e lá a gente, o médico legista, o perito criminal e o papiloscopista trabalham lá na sala de necrópsia. O médico legista vai realizar a necrópsia, identificar a causa da morte, né? E coletar corpos estranhos e amostras para exames complementares. Exemplo, projéteis de arma de fogo. O perito criminal acompanha ali a necrópsia para trocar ideia com o médico legista, porque ele traz informações importantes do local do crime e dos instrumentos do crime. E o papiloscopista está lá identificando o corpo. Enquanto faz a necrópsia, ele identifica o corpo. Como? Ele vai lá e coleta as impressões papilares do cadáver e leva lá para o computador e para o scanner dele e ele compara com as impressões digitais da cédula de identidade daquela pessoa ou da ficha datiloscópica, dactilos, do grego, né, de dedos, ficha datiloscópica. É a ficha do Instituto de Identificação que tem a papiloscopia dos nossos 10 dedos. Então ele vai lá, coletou a do cadáver, compara com as da fichinha, é rapidinho ele dá a identificação daquele cadáver, tá bom? Então é um método prático, execuível, viável no dia a dia de forma rápida. Um IML aí de uma grande cidade, ele recebe 20 corpos por dia. Então tem que ser um procedimento de identificação rápido, porque senão há o risco de entregar para uma família um cadáver trocado. E acredite, isso ocorre todas as semanas no Brasil, infelizmente, tá bom? Então o método ele tem que ser praticável. E o outro critério é a classificabilidade. O método tem de permitir classificar os indivíduos de forma rápida em catálogos, em arquivos, para permitir fazer a busca e a identificação rápida, tá bom? Agora vamos marcar a alternativa, né? Quais métodos atendem a isso? O método datiloscópico atende muito bem a esses postulados, princípios ou requisitos. Os métodos odontolegais de identificação por meio da arcada dentária, dos estudos dos arcos dentários atendem muito bem a isso. E os métodos de biologia molecular, os métodos genéticos, né? Coleta lá uma amostra de DNA do cadáver, a amostra questionada, perdão, coleta a amostra do familiar próximo e faz o confronto ali e vai ver a possibilidade ou não daquele cadáver, daquela vítima ser parente daquela pessoa que forneceu o padrão de DNA, tá? O cadáver é o questionado e a família lá vai fornecer o padrão de comparação, beleza? Todos esses métodos são métodos primários de identificação, ou seja, não precisam da confirmação de outro método e eles atendem a esses requisitos aqui, tá bom? Vamos marcar a questão agora. Quais são os fundamentos, né, dos métodos de identificação? Confinidade não, né? A gente não viu isso. Legibilidade não. Perenidade sim. Imutabilidade sim. Unicidade sim. Confinidade não. Então não pode ser nenhuma dessas. Unicidade, praticabilidade, imutabilidade, classificabilidade, perenidade. É essa a letra D de delta, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui. Essa questão também é de tanatologia, Banca Fumarc, Minas Gerais, médico legista 2021.
A respeito dos fenômenos cadavéricos, é correto afirmar: a circulação póstumo-mandibro-ardélio costuma anteceder a mancha verde abdominal. A circulação póstumo-mandibro-ardélio ocorre na fase gasosa normalmente, tá bom? Ocorre na fase gasosa normalmente. É a fase, em que ocorre o aparecimento aqui, a evidenciação desses vasos sanguíneos em razão do aumento da pressão e do volume de gases no interior do cadáver. Isso é a circulação póstumo-mandibro-ardélio. Ela é mais comum na fase gasosa. Pode ocorrer na fase cromática ou de coloração também? Pode, mas ela é mais comum na fase gasosa porque ela está diretamente relacionada ao aumento de pressão, tá bom? Então está errado, né? Porque a fase de mancha verde ela é antes da fase gasosa. E tem de ter no mínimo a mancha verde para aparecer a circulação póstumo-mandibro-ardélio, sendo mais comum na fase seguinte, que é a gasosa. A rigidez cadavérica se instala crânio-caudalmente e se desfaz no sentido contrário. Rigidez cadavérica é esse fenômeno aqui, ó. Com a cessação da vida, para de funcionar o aparato bioquímico, o organismo ele não se mantém mais na faixa de pH neutro. Ocorre o acúmulo de ácido lático, a acidificação das células e dos tecidos, que vai ocasionar a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica ela inicia-se por volta de 1 a 2 horas após o óbito, dos músculos de menor volume para os músculos de maior volume. Inicia-se na nuca, na mandíbula, na cervical, no pescoço, no tórax, nos membros superiores e vai evoluindo no sentido crânio-caudal, abdômen e membros inferiores. Isso é chamado de lei de Nissen, tá bom? Essa evolução da rigidez no sentido crânio-caudal. O cadáver torna-se totalmente rígido por volta de 6 a 8 horas e ele permanece totalmente rígido até o início da decomposição, o que normalmente ocorre com o aparecimento da mancha verde abdominal, que marca o início da decomposição. Com o início da decomposição, começa a se desfazer a rigidez cadavérica, e esse desfazimento também ocorre no sentido crânio-caudal, tá bom? De cima para baixo, obedecendo à lei de Nissen, certo? Então, vamos ver aqui, ó. A rigidez cadavérica se instala crânio-caudalmente e se desfaz no sentido contrário? Não, ela se desfaz no mesmo sentido. As hipóstases começam a aparecer cerca de 6 horas depois da morte? Não, as hipóstases elas começam a aparecer cerca de 2 a 3 horas após a morte. Professor, o que são as hipóstases? São essas manchas aqui, ó. Manchas hipostáticas. É o acúmulo de fluido sanguíneo nas partes mais baixas, mais declivosas do cadáver, em razão da cessação da vida. Por quê? A bomba, né, que manda o fluido da vida, o sangue para todo o corpo, para de funcionar. Por ação da gravidade, o sangue tende a se depositar nas partes mais baixas do cadáver. Nesse caso desse cadáver aí, ó, ele estava em decúbito ventral, ou seja, com a barriga para baixo. O sangue se acumulou no tórax e no abdômen. Professor, e essa parte branca? Essa parte branca, a rigor, tecnicamente, seria chamado de livor, né? De lívido, de branco, né? Só que os autores, todo mundo mistura livor com manchas hipostáticas e considera tudo a mesma coisa. Essa parte branca é porque essa parte estava comprimida, apoiada. Como assim, professor? Se ele estava em decúbito ventral, muito possivelmente o braço dele, ó, o braço esquerdo dele, ó, estava aqui desse lado do corpo, tá? E aí comprimindo, né? Essa região comprimida fica branca. E aí o sangue migra para as regiões vizinhas, tá bom? Então é isso que ocorre. Se você virar esse cadáver de posição, decúbito dorsal, o sangue vai se depositar na outra face do corpo. E aí o que vai acontecer? Os livores estão mudando de posição. 2 a 3 horas após o óbito, esses livores começam a se formar, né? Essas manchas hipostáticas. Tá?
Aí eles evoluem até por volta de 10, 12 horas, quando eles se tornam fixos. Nesse meio intervalo de tempo, nessas horas iniciais, se você muda o corpo de posição, os livores mudam de posição. Depois de 12 horas, eles se tornam fixos e eles não mudam mais de posição, tá bom? Esses livores são muito úteis para nós, peritos criminais, no local de crime, sabermos se o corpo foi movimentado, tá? Isso pode ajudar a entender isso no local do crime. Então tá aqui, ó. Os livores, né, começam a aparecer 2, 3 horas após o óbito. Entre os fenômenos transformativos conservadores está a mumificação e a saponificação. Já explicamos a mumificação, agora vamos explicar a saponificação de novo. É esse fenômeno aqui, ó, que ocorre quando o cadáver, geralmente um cadáver com teor de gordura maior, né, um percentual adiposo maior, é sepultado em um solo argiloso, úmido, rico em minerais, com pH alcalino. Ocorre mais ou menos aquilo que ocorre quando a sua avó, a sua tia, a sua mãe faz o sabão lá no quintal de casa, misturando a gordura velha com soda, né? Ocorre uma reação de saponificação. Aquela gordura com o hidróxido de sódio vira sabão. Um material sólido, quebradiço, branco, amarelado, esfarelento. E se você parar para observar bem, aquele sabão caseiro ele tem um pouquinho de cheiro de ranço, que são os ácidos carboxílicos que se formam nessas reações. Da mesma forma, esse cadáver aqui, ó, ele fica com aspecto de boneco de cera ou barra de sabão. Por isso que o nome é chamado saponificação ou adipoceira. Lá no meu IML nós fizemos uma exumação, o cadáver tinha saponificado, ele estava perfeitinho. Ele só estava assim, com um aspecto volumoso, com o rosto agigantado, mas ele não decompôs, ele ficou conservado. Ocorreu o que? A saponificação ou adipoceira, tá? Então, a resposta é a letra D, né? Vamos para a última questão aqui. O documento médico legal, resultado... Essa parte aqui é tanatologia, documentos médicos legais, né? O documento médico legal é resultado do trabalho do perito médico legista após o exame do corpo de delito, tendo como destinatário o juízo Gente, tem vários documentos médico legais. Atestado, notificação, parecer, relatório, prontuário, depoimento oral, tudo isso é documento médico legal e é cobrado em prova. Aqui está cobrando a modalidade de documento médico legal que serve para apresentar o resultado de uma perícia médico legal. E esse documento é o relatório médico legal. É o relatório médico legal, tá? Que existe na modalidade auto ou laudo, tá? O mais usado é o laudo. O que é o laudo? É o relatório médico legal em que o perito médico legista apresenta o resultado da perícia, certo? Ele mesmo realiza o exame, ele mesmo redige o documento e ele mesmo assina, tá? Agora existe o auto. O auto é o relatório médico legal em que o perito faz o exame, ele dita as constatações para um servidor, para um escrivão ou um servidor administrativo, que coloca tudo no papel e no final o médico assina. Quando que é feito o auto? Quando precisa do resultado e do exame rápido ou quando o perito está com as mãos ocupadas. Exemplo, um exame sexológico, um exame genital, um exame de violência sexual. O médico está ali com as mãos na genitália, examinando com luz. Ele dita as constatações para alguém que vai reduzir a termo e no final ele assina. Ou quando ele está procedendo a uma exumação, às vezes colocando a mão na massa ali mesmo. Se ele não tiver que colocar a mão,
os auxiliares, os técnicos fizerem por conta própria ali e ele só observa, ele consegue redigir. Agora, se ele estiver com as mãos ocupadas, ele não consegue. Nesse caso, o auto é útil, tá? Ele vai ditar as constatações para um servidor que vai reduzir a termo. Outra informação importante sobre o laudo são as partes do laudo, tá? O laudo ele tem o preâmbulo, que é a introdução, tá? Isso já foi cobrado em prova. Ele tem o histórico, tá? Que é um breve relato do caso. Ele tem a parte dos quesitos, que são perguntas que a autoridade faz para o perito, as perguntas que ele pretende ver esclarecidas. Ele tem a descrição, tá? Que é a parte mais importante do laudo. Eu vou colocar com uma asterisco aqui, eu vou explicar já já. Tem a discussão, tá? Tem a resposta aos quesitos, tá? E tem a conclusão, tá? Essas são as partes básicas, essenciais do laudo citadas pela doutrina, sendo que a parte mais importante do laudo é a descrição, que é a parte onde o perito descreve o corpo de delito, descreve os vestígios, descreve os achados. Por que que é importante? Porque isso vai no laudo e no futuro, se for necessário fazer um exame pericial indireto por meio daquela descrição, é possível, tá bom? Porque o cadáver se decompõe. Daqui a meses ou anos o cadáver não existe mais e o processo judicial ele dura anos. E esse laudo ele serve de prova no processo judicial e como meio de prova ele se submete ao contraditório e à ampla defesa do direito, tá bom? E esse contraditório e ampla defesa inclui, por exemplo, o reexame da prova pericial por um perito assistente técnico, chamado popularmente de perito particular, tá bom? Então, o relatório médico legal na modalidade laudo é o mais usado, é onde se apresenta o resultado de um exame médico legal. Ele tem essas partes importantes, se eu não me engano, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, ele tem essas 7 partes mais importantes e a parte mais importante é a descrição. Aqui nós resolvemos dentro de uma questão 3 questões de documentos médicos. É muito perguntado, né, qual é o tipo de documento médico que apresenta o resultado de uma perícia. É o relatório na modalidade auto e laudo. É muito perguntado quais são as partes do laudo e é muito perguntado a parte mais importante do laudo. E nós resolvemos tudo isso daqui. Então, qual é o documento médico legal que apresenta os resultados de uma perícia para a autoridade, para o juízo? É o relatório médico legal, que pode ser na modalidade auto ou laudo, tá bom? E aí, doutores, doutoras, a gente chega ao final da nossa aula aqui. É uma cortesia, um presente para vocês por terem participado da nossa pesquisa, uma singela, uma modesta retribuição, mas não tenho dúvida de que juntos nós temos muito a aprender, tá? Então, acompanhe a gente aí, participe do nosso evento, a Masterclass Medicina Legal Doctor, que ocorrerá dia 18 de janeiro, às 20 horas. E você saberá tudo sobre a carreira, a oportunidade que é a carreira de perito médico legista, e você saberá como chegar a esse tão almejado cargo pelos médicos nos dias de hoje, tá bom? Pela sua atenção, meu muito obrigado. Espero ter acrescentado. Até a próxima. Valeu!